E aí galera, vocês viram aí que eu já falei de muita coisa do mangá, mas eu não falei exatamente da história até agora, né? E agora eu vou falar da história, né? Finalmente aí eu vou falar de um personagem, né? Eu vou falar do Sabo. Todo mundo fala se ele tá vivo, se ele tá morto. Eu vou dar minha versão aqui pra tentar deixar as coisas mais equilibradas, né? Um pouco mais conscientes aí. Porque eu também não quero ver ninguém morrendo aí se por acaso o Sabo estiver morto. A primeira coisa que eu vou falar é da própria explosão do navio do Sabo. Vocês vão ver aí na descrição. Oh, fogos, filha da puta! Eu vou colocar aí na descrição a primeira imagem, que é da explosão do navio do Sabo. Não é navio, né? É um barco. Ninguém exatamente questiona essa explosão aí. E se você questiona, vamos rever algumas coisas aí. O Oda mostra em todos os seus flashbacks que alguém importante morre. Aí o Oda nos mostrou o resto, né, do passado do Luffy e onde tinha o Sabo, entendeu? Então o Sabo seria a grande morte para fazer com que o Luffy realmente crescesse, né, com que a sua identidade ficasse mais marcante, né, com o que a gente conhece hoje também. Se a gente for ver também, quando o Luffy está saindo para a viagem, ele diz, né, ele lembra do Sabo, enfim, ou seja, pro Luffy o Sabo tá morto. Então essa imagem aí do barco do Sabo, não tem como você questionar, porque quando a gente vê os outros flashbacks onde pessoas importantes morreram, também não apareceu exatamente o corpo da pessoa, né? O Sanji, no caso, ninguém morreu, porém, né, o próprio Sanji quase morreu. Dá pra você usar, né, a própria explosão do navio, do barco, dá pra você dizer, não, tudo bem, ele tá morto. Tá tudo bem, né, se o Oda ali tivesse simplesmente deixado a explosão acontecer e ficado por isso mesmo. Olhem a segunda imagem aí na descrição. Vocês vão ver o Dogura. Eu espero que esse seja o nome dele, se não for vai ser. O Dogura, quando ele vai avisar o pessoal de que o Sabo está morto, né, que explodiram o barco dele, aquilo, quando eu li pela primeira vez, eu achei muito estranho, porque essa cena aí me lembrou muito quando o Johnny foi avisar ao Luffy e ao Zoro, enfim, aos outros lá, que a Nami tinha matado o Usopp. Mas não, ele foi dado realmente como morto. E você sabe, caralho, morreu, né? Então eu acho que essa cena aí, ela também pode dar um indício aí de que é realmente estranho essa morte, né? Quando a gente vai ver os outros flashbacks, a gente vê, né, que é bem diferente, você realmente dá a pessoa como morta. E no caso do Sabo não, foi um aviso de um dos bandidos da montanha que é realmente um personagem aleatório e nada aconteceu, ninguém foi atrás do corpo, nada, não aconteceu nada. Vamos para a próxima imagem aí, eu acho que é a terceira que eu coloquei. A terceira é exatamente a frase que falaram no barco do Dragon. Essa frase aí é a frase, entendeu? É o que todo mundo realmente utiliza para a explicação do Sabo estar vivo, né? E realmente, se a gente for pegar e explicar, ver, né, a cronologia dos acontecimentos, encaixa, assim, encaixa completamente ser o corpo do Sabo ali. Porém a frase ela é muito subjetiva, né? Talvez de propósito, né? A gente não sabe ainda. Mas ela é muito subjetiva, não é falado se é uma criança, se é um menino, se é uma menina, né, se é uma mulher ou um homem. Não, a gente não sabe, não mostra nenhuma característica. A gente sabe que é uma pessoa, só isso. Então assim, não, mas pô, meu, tem que ser o Sabo, sabe? Quando a gente realmente pega a explicação lá do Dogura, pra mim não tem muito sentido isso aí. Depois, essa frase aí, a gente juntando as duas coisas realmente faz muito sentido. Mas, gente, é muito previsível isso, né? É fácil pensar dessa maneira. Então eu não sei. Vamos colocar duas hipóteses nisso aí, então. Uma que seja o Sabo, porque realmente faz todo sentido. E a outra de que o Dragon ele realmente tenha ido, voltado para... Voltado não, né? Ele estava lá no reino de Goa. E ele ficou ali observando tudo, tentou salvar. Ele realmente tentou salvar a galera, ele salvou muita gente, a galera ficou com o bando do Dragon. E se após isso ele permaneceu ali pra saber algum sobrevivente, se ele conseguia ajudar mais alguma coisa ali,
E ele trouxe pro barco dele outra pessoa que não seja o Sabo. Então a gente tem essas duas possibilidades aí. Porque o Dragon ele tem essa sensibilidade aí de salvar. Mas se foi o Sabo mesmo que ele salvou, vamos colocar a seguinte questão. Por que diabos o Sabo não avisou nada? O Ruffy, o Ace, qualquer coisa, um papel, um aviso, nada, nada. O Ruffy saiu sabendo, achando que o Sabo está morto. Porra! Oda, se você quer deixar o Sabo vivo, por que o Sabo não avisou nada? Ah, o Sabo perdeu a memória. Então por que a galera fala da mini capa? Isso, a próxima imagem aí, abram ela. Essa mini capa aí, muita gente fala que foi o pacto ali, né, a irmandade que os três fizeram quando eles eram crianças. Também tá aí na descrição a imagem. A galera ela relaciona essas duas imagens. E tudo bem relacionar, faz sentido. Porém, se realmente foi o Sabo nisso aí, ele não perdeu a memória. Olha a complicação que isso está levando, sabe? Então a gente pensa mil coisas. Então, ou o Sabo está morto e não avisou porque ele está morto, ou ele está vivo e perdeu a memória e o Sake não foi ele que colocou. Pode ter sido Shanks. Ou uma coisa ou outra. Né? Ou ele tá vivo e perdeu a memória, porque não tem outra explicação, desculpa gente. Se ele não perdeu a memória, a personalidade do Sabo, aquilo que ele mostrou no flashback, a personalidade dele não permite não avisar. Desculpa. Ele fez de tudo pra salvar o Ace e o Ruffy naquele fogaréu, ele tentou avisar o máximo, chegou, apanhou de que nem um condenado e não conseguiu avisar. Né? Ele ainda avisou na carta, nossa, eu fiquei muito preocupado. Tá. Antes disso, ele se dignou a voltar a ser o Nobre para salvar o Ace e o Ruffy, para eles não apanharem do Blue Ejan e enfim, entendeu? Não serem mortos. Então ele fez isso. Ele se dignou a coisa que mais ele tinha indignação. E ele foi lá e voltou a ser um Nobre. Ou seja, não faz sentido nenhum o Sabo voltar e não ter avisado nem o Ruffy nem o Ace. E o Ruffy achar que ele tá morto até agora, entendeu? E se ele realmente tá vivo, a Robin ficou com os revolucionários. Por que a Robin também não falou nada? O Sabo tá numa missão longe aí. Tá numa missão fazendo outra coisa, que nem o Iva fazia, ou que nem o Kuma fez, enfim. Tudo bem. O Sabo ele seria um perfeito braço direito, entendeu? Ele seria um perfeito revolucionário. Então, sim, eu acredito veementemente que a Robin poderia saber alguma coisa aí se o Sabo estivesse com os revolucionários. Entendeu? Então, assim, gente, tem muita brecha, tem muita coisa aí pra contar. Então nessa história toda aí, é muito mais fácil o Oda deixar o Sabo morto. Muito mais fácil. Mas ao mesmo tempo, é uma ansiedade de todos os fãs. Então assim, vamos ver o que vai dar. Né? Se ele não aparecer, gente, se o Sabo não aparecer mais em lugar nenhum, esquece isso, entende? Não tem problema, não tem absolutamente problema algum o Sabo estar morto. Tem vários indícios, a gente pode pensar mil coisas, pode, sério mesmo, tem indícios. Mas a gente também não pode ficar viajando tanto e acreditar completamente naquilo, se prender aquilo e no fim acabar se decepcionando, entendeu? Então vamos devagar e vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa aí e, pra mim, se o Sabo tá vivo, ele tem que ter perdido a memória. Se ele não perder a memória, eu já vou ficar decepcionado com o Oda. Entendeu? Porque a minha aproximação, que eu entendi completamente ali da personalidade do Sabo, e ele simplesmente não dar indício algum pro Ruffy, pro Ace, foi algo assim, a gota d'água pra mim. Anos e anos e anos, e o Sabo simplesmente não ter aparecido. E pra mim nenhuma desculpa, nenhuma explicação vai ser convincente. Nossa, só se for algo assim que, seja macabroso, assim. Vamos continuar discutindo, que nem eu falei, eu não tenho nada, absolutamente nada contra o Sabo. Mas ele é completamente diferente da Koala, por exemplo. A galera tentou comparar a Koala com o Sabo e não. É muito diferente. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, passem, divulguem o vídeo aí caso você tenha gostado, pra galera saber mais sobre o Sabo. E é isso, tá? A gente se vê na próxima semana. Na próxima semana eu também estarei falando sobre a história. E a gente se vê lá, beleza? Falou!